Olá pessoal, sou Ricardo Corrêa, editor de política do jornal O Tempo. Vocês já devem ter visto que o presidente Jair Bolsonaro disse ontem à noite nos Estados Unidos que tem provas de que venceu as eleições no primeiro turno, que houve uma fraude e que por isso teve que disputar o segundo turno. Olha, esse é um assunto muito sério que não pode ser tratado como uma bravata. E a partir de agora há dois caminhos. O primeiro é o seguinte: se o presidente estiver falando a verdade, ele tem que apresentar rapidamente essas provas, mostrar o que ele está dizendo, o que ele está chamando de provas aí, dessa eventual fraude nas eleições, porque obviamente isso tem que gerar uma investigação, punição, prisão, inclusive de pessoas no Tribunal Superior Eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral garante que as eleições no Brasil são lícitas. Então, nessa hipótese de que eventualmente tivesse havido uma fraude nas eleições, certamente esse seria o caminho da punição. Por outro lado, se for mentira, se o presidente estiver falando que tem essas provas e não há provas nenhuma, essas provas não aparecerem, aí certamente estamos diante de um caso de crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade, como vocês já sabem, já está ficando comum no Brasil, né? Crime de responsabilidade é causa de impeachment, de processo de impeachment, e aí o presidente teria que responder sobre isso. A grande questão é que fica uma discussão aí nas redes, na véspera de uma grande manifestação, né, as pessoas se mobilizando para ir para as ruas em defesa do governo, e lança-se essa questão no ar. Parece estranho imaginar que alguém que ganhou as eleições esteja dizendo que as eleições foram fraudadas, né, que quem perdeu as eleições teria fraudado as eleições e mesmo assim tivesse perdido as eleições. E as eleições são gerais, elas não são só para presidente da República, né? Elas são também para governadores de estado, para deputados federais, para senadores, para deputados estaduais. Então, obviamente, uma eleição, se tivesse sido fraudada, geraria efeitos em todas essas esferas, todos esses governadores, deputados, estariam todos eleitos numa eleição que não seria lícita e, obviamente, isso teria que gerar uma nova eleição. Acho difícil que o presidente tenha essas provas aí de que as eleições foram fraudadas, mas é importante que a gente rapidamente esclareça essa situação para o bem da democracia do Brasil, porque é terrível para a imagem do Brasil no cenário externo e pode ser terrível para qualquer outra eleição que venha pela frente. Você imagina, você chega agora numa eleição de prefeito dizendo que as urnas fraudam as eleições, que há possibilidade de se fraudar as eleições. Como é que as pessoas vão respeitar esse resultado? Vamos acompanhar essa repercussão ao longo do dia. Um abraço para você.